Fala, meus camaradas, vocês estão bom ou não? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou gravar em formato de live, não vou gravar e editar, como eu sempre faço, porque eu tô com uns dias meio corrido e eu acho assim mais simples, e se eu não gravar eu não posto, né? Então vamos pro vídeo. Hoje o tema vai ser hábitos que mudaram a minha vida. Eu quero passar para vocês aqui todos os hábitos que eu adquiri na minha vida que me fez mudar. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo. Hoje eu estudo basicamente comportamento humano, cérebro humano. E nós iremos falar aqui sobre hábitos que mudaram a minha vida e que você pode aplicar aí na sua e mudar a sua vida também. Para quem não sabe, até um tempo atrás eu era um cara complicado. Eu tinha sérios problemas com álcool, eu tinha problemas com pornografia, com outros, já cheguei a flertar com outras drogas. Quem acompanha o canal aqui já há muito tempo e vê os vídeos que eu posto sabe o que eu estou falando. E à medida que eu fui aprendendo sobre comportamento, à medida que eu fui aprendendo sobre o cérebro humano, eu fui aplicando coisas na minha vida, fui aplicando essas coisas que eu aprendi e minha vida começou a se transformar. Minha vida realmente começou a mudar. E hoje eu falo que minha vida mudou. Isso é nítido. Quem anda comigo mais de perto vê. Eu percebi também, até porque hoje eu não tenho mais nenhum tipo de vício ruim. Hoje eu sou um cara que tenho minha vida controlada, minha rotina, meus hábitos, por aí vai. E aí eu resolvi compartilhar com o intuito desse canal, que é poder compartilhar com vocês coisas que vocês podem aplicar na vida de vocês. Assim vocês também podem mudar ou melhorar a sua vida, a vida de vocês, independente do aspecto que você quer mudar. Por exemplo, se o seu objetivo é mudar a sua vida no meio profissional, você pode sim usar coisas que eu vou ensinar aqui para ficar melhor profissionalmente. Isso serve para a vida pessoal, emocional, relacionamento, porque tudo isso depende do seu cérebro. Tudo isso depende das suas emoções. Uma pessoa que é gorda tem problema emocional. Uma pessoa endividada tem problema emocional. Pessoa que procrastina é emocional. Tudo começa na mente e no cérebro. Mas isso não quer dizer que o corpo físico não seja relevante. Você tem que entender o seguinte: tudo que acontece na sua mente tem impacto no seu corpo, e tudo que acontece no seu corpo tem impacto na sua mente. Quando eu aprendi tudo isso, eu encaixei tudo e tudo começou a fluir da forma que eu sempre quis que fluísse, mas antes eu não conseguia. Então, a partir do momento que eu fui entendendo sobre cérebro, comportamento, comecei a chegar é como se eu tivesse aberto uma visão panorâmica de tudo, do ambiente que eu convivo, da minha vida, dos meus hábitos e por aí vai. Então, começando, primeiro hábito que mudou a minha vida de cara foi estudar. E quando eu digo estudar, tem várias formas de estudo. Não é só ler livro, não é só ver vídeo. Então você pode estudar vendo vídeo, aula, você pode estudar vendo palestra, você pode estudar lendo livro, pode estudar de várias formas. Qual é a forma mais eficiente que eu acho? Para mim, pode ser diferente para você. Livro. Por que livro? Porque livro te dá certas informações, um conjunto de informações que você não acha em qualquer lugar. Você não acha na internet com facilidade. Então o livro ele tem um poder a mais, por causa do conjunto de informações que tem dentro do livro. Conjunto de informações e referências. E outra, quase todo livro foi uma experiência humana. E ninguém melhor que se aprender do que humanos que já passaram por coisas que você está passando agora. Então muita gente passa por um problema que você tem agora e pega e escreve um livro te ajudando a resolver esse problema. Então para mim, de longe, o livro é a melhor opção. Então estudar, principalmente lendo livros, estudar vendo vídeo aula, estudar vendo palestras. Então o primeiro hábito que eu falo para você aqui é estudar. Aprenda a estudar, comece a estudar de alguma coisa que você goste, que você precise. Nem sempre você vai gostar, mas você pode acabar precisando. Então o primeiro hábito foi estudar, certo? O segundo hábito que eu vou falar aqui, ele veio antes do primeiro, mas eu não fiz uma ordem certa. Então o segundo hábito que eu adquiri, na verdade não é um hábito, é um princípio, é o fato de autorresponsabilidade. É um princípio de autorresponsabilidade. O que é isso, Léo? Você começar a enfiar na sua cabeça e agir da forma que tudo que acontece com você é culpa sua. Você tem que se autorresponsabilizar pela sua vida. Que se você não fizer isso, você não vai conseguir resolver o resto das coisas, porque tudo vai ser o acaso. Compreende o que eu estou falando? Nossa, eu estou com um problema tal porque aconteceu isso, foi um azar. Ah, eu cheguei atrasado porque teve trânsito. Ah, eu estou doente porque eu peguei um resfriado. Ah, não, cara, tira tudo do acaso e joga tudo em cima de você como responsabilidade.
mas não para ficar se culpando, e sim para resolver o problema. Porque, pensa comigo, se o problema estiver no acaso, você não consegue resolver, mas se o problema estiver em você, aí você consegue resolver. Então tenha sempre autorresponsabilidade. Por mais que o problema seja um acaso, haja como se fosse problema, como se fosse responsabilidade sua e tente resolver o máximo possível. Então a autorresponsabilidade é um dos hábitos que mudou a minha vida. Terceiro, exercício físico. Eu vou te falar. É porque a maioria das pessoas aí hoje em dia, eles recomendam você fazer atividade física de forma genérica. Só fala assim, faz atividade física, não seja sedentário. Cara, deixa eu explicar um negócio aqui. Quando você faz atividade física, especialmente musculação e exercício cardiovascular, que é corrida, natação, seu corpo começa a girar tudo, cara. É como se fosse uma engrenagem. Imagina o seu corpo com uma engrenagem travada. A partir do momento que você começa a utilizar o seu corpo com atividade física, tudo começa a girar. A engrenagem começa a rodar. E vai limpando, vai lubrificando, entende? Imagina o motor de um carro parado há muito tempo. O motor de um carro parado há muito tempo dá problema. Consegue me compreender? Então você precisa fazer essa máquina girar. É como se fosse o motor de um carro. Se o motor de um carro ficar parado, ele vai parar de funcionar. O corpo humano, no geral, quando eu falo corpo, a mente está incluída, porque a mente faz parte do corpo. Você não pode separar a sua mente do seu corpo. Então o exercício físico, ele influencia diretamente na sua mente. Então faça atividade física e eu recomendo pesadamente musculação. Por quê? Porque a musculação, além de fazer você ficar ativo, você molda seu corpo muda e isso influencia diretamente na sua autoestima e a autoestima melhora o seu humor, sem contar que aumenta a sua confiança. Então uma coisa puxa a outra. Então faça atividade física, musculação e cardio, seja bicicleta, corrida, natação, qualquer tipo de cardio que você queira fazer, mas faça. E eu recomendo pesadamente musculação. Se você quiser se ver de uma forma melhor, faça musculação, fique com shape. Shape não é só estética, põe na tua cabeça, shape não é só estética. Quarto hábito que veio puxado do terceiro, alimentação. Depois que eu entendi que a mente faz parte do corpo e que tudo que eu faço com o meu corpo influencia a minha mente, eu entendi que a alimentação está fortemente ligado a isso. Quando eu entendi isso, o que eu fiz? Mudei minha alimentação, eliminei todo tipo de ultraprocessado, consumo um mínimo de carboidrato refinado, aumentei minha ingestão de gordura saturada animal, gorduras boas, proteína, lógico, fruta. Então a alimentação influencia pesadamente na sua mentalidade, no seu corpo e no seu estilo de vida. Tudo isso que eu falei aqui, gente, eu acrescentei na minha vida como estilo de vida. Não é só eu não criei só, vou fazer isso durante 30 dias, não, eu mudei. Eu criei princípios. Por exemplo, na minha casa não entra açúcar, na minha casa não entra comida ultraprocessada. Ah, Léo, então você não come nada disso. De vez em quando eu como uma pizza com minha esposa, um hambúrguer, beleza. Mas isso não entra no dia a dia da minha casa. Isso não faz parte da minha rotina. Compreende? E agora eu vou falar o quinto. O quinto é o mais poderoso de todos. O mais poderoso de todos que eu vou falar aqui é o quinto. Mas antes de eu falar ele, eu quero que você se inscreva aqui no canal, cara. Dá um joinha, isso vai ajudar bastante aqui a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que precisam de ajuda, precisam regular a sua vida, precisam regular a sua rotina, precisam mudar, porque o Brasil está enfrentando um grande problema de comportamento e saúde emocional é o problema que eu vejo como o maior de todos. Não é à toa que está explodindo casos de ansiedade e depressão. Então o que eu vou falar aqui agora, o último hábito, foi o primeiro que eu fiz. Primeiro não, foi o segundo. O primeiro foi a autorresponsabilidade. Eu deixei ele por último porque ele é o melhor de todos que eu vou falar aqui, ele é o melhor. Te garanto, se você fizer, colocar na sua vida, o último hábito que eu coloquei na minha vida, que é agora, que eu vou falar agora, sua vida vai mudar, meu amigo. Não tem como. Que é regular o seu sono. Você esperava outra coisa, né? Fala a verdade. Nunca imaginou que o melhor hábito que a pessoa pudesse indicar seria regular o próprio sono. Cara, o sono, ele é soberano a tudo. Esquece, filho. Se você quiser ter rotina, quiser ter energia durante o dia, sono é a base. Quero ter um shape, o sono é a base. Quero ter memória, o sono é a base. Quero estudar melhor, o sono é a base. Quero ter um foco melhor, o sono é a base. Quero ter uma alimentação melhor, o sono é a base.
Se o sono é a base, nada vem, nada sustenta se não tiver ele. Então você tem que regular o seu sono para conseguir fazer tudo que eu falei aqui de forma excepcional, de forma excelente. Quem estuda, quem é estudioso, quem estuda para concurso e cai nessa onda, nessa ideia de que estude enquanto os outros dormem, você está saindo na desvantagem. Quem estuda de dia e dorme à noite tem vantagem sobre quem estuda de noite e dorme de dia. É assim que acontece. Você pode não gostar do que eu estou falando, você pode não concordar, mas é um fato científico. Qualquer estudo que você pegar sobre o sono vai falar isso que eu estou te dizendo. O sono tem que ser respeitado, o sono tem que ser levado a sério. Assim como você leva o horário de trabalho, que você bate o seu ponto, entra às 8 e sai às 18, o sono tem que ser levado da mesma forma se você quiser ter uma boa rotina, ter energia, ter um desenvolvimento pessoal, melhorar no seu trabalho, ter mais foco, mais produtivo, é o sono. E em contrapartida, eu acabei de falar que o Brasil está com um grande problema disso, problema emocional e comportamental. E junto a isso, o que as pessoas estão mais fazendo de errado? Dormindo errado. É muito comum você ver pessoas que ficam acordadas até 1 ou 2 da manhã e dormem até mais tarde. É muito comum você ver pessoas indo dormir 1 da manhã para acordar às 5. Essas pessoas vivem bagunçadas, vivem com problemas emocionais, problemas mentais. Tem gente que dá burnout, tem gente que trava, tem gente que tem problema, engorda, tudo isso está ligado. Isso não é uma coincidência, cara. Então você tem que regular. Quando eu falo regular o sono, não é basicamente você dormir 8 horas por dia, não é só isso. Você tem que ter um horário certo. O sono tem hora para começar e hora para acabar. Tem exposição do dia, tem o LED branco de noite que atrapalha, tem a cafeína, tudo isso engloba o sono. Tudo isso. Não é só simplesmente dormir 8 horas por dia. Se eu for dormir meia-noite e acordar às 8, não é melhor do que eu ir dormir, não é a mesma coisa de eu ir dormir às 10 e acordar às 6. Quem dorme às 10 e acorda às 6 é melhor do que vai dormir meia-noite. Porque o sono tem um ciclo, seu corpo tem um ciclo, tem um relógio. Apesar de não ter um relógio como a gente conhece, ele tem um relógio biológico. Dentro do cérebro tem um relógio biológico, que ele acompanha a luz. Então o seu corpo tem hora para dormir e hora para acordar. Então regule o seu sono. Se você adquirir todos esses hábitos que eu mencionei nesse vídeo aqui, não tem como a sua vida não mudar. É impossível a sua vida não mudar se você fizer esses que eu te falei aqui. Foi isso que eu fiz, minha vida mudou. Eu estou te falando, minha vida mudou da água para o vinho, gente. Eu era um cara de farra, eu era visto como um cara que não queria nada com nada. Hoje as pessoas me chamam de disciplinado, cara disciplinado, cara diferenciado, só que eu não vivo para isso, não vivo por elogio. Estou falando o que é que as pessoas veem. Porque a forma que você se comporta é a forma que as pessoas te veem. Se a pessoa te vê como um cara disciplinado, significa que você tem boa parte de disciplina na sua vida. Entende? Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha agregado de verdade na sua vida. Cara, aplique esses hábitos que eu falei aqui. Faça um teste, eu te desafio. Faça isso por 30 ou 60 dias, você vai ver. Apesar de eu não ter feito por 30 ou 60, eu adquiri princípios. Faça isso e me fale se vai melhorar ou piorar. Galera, deixa aqui nos comentários, quem estiver assistindo esse vídeo aqui, você que é inscrito no canal, o que você achou desse estilo de vídeo? Você prefere o que? Um vídeo editado? Prefere um vídeo mais assim, estilo live? Eu tô gravando aqui, o que sair de errado aqui eu vou deixar. Não vou editar. Posso fazer um corte ou outro, mas não vou editar. Vai ficar em espécie de live. Quero saber se vocês preferem esse estilo. Tô gravando aqui no interior da minha loja aqui, ó. Não fiz cenário, não fiz nada. Se vocês preferem esse estilo ou preferem um vídeo mais editado, com mais efeito, deixa aqui nos comentários. Eu preciso do feedback de vocês para me proporcionar o melhor para vocês, beleza? Deixa o like, até a próxima. Fui!